Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Quando vocês me veem sentadinha assim, vocês já sabem que o assunto será algo específico e não um vlog ou algo do tipo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre zona de conforto e se a gente deveria ou não evitar situações desconfortáveis. Algo que eu tenho muito em mente é que a gente precisa passar por situações desconfortáveis para que a gente evolua, cresça e alcance mais luz, né? Sejamos melhores naquilo que a gente faz, naquilo que a gente é. Eu conheço muita gente que tem muito medo de enfrentar situações desconfortáveis, que tem muito medo de passar por desafios e acabam se escondendo, sabe? Pra não ter que passar por aquilo de jeito nenhum. Só que normalmente a situação desconfortável, a situação difícil, algo que vai te desafiar, é aquilo que tu precisava pra chegar do ponto A ao ponto B. E ao contrário do que muita gente pensa, situações desconfortáveis não são ruins sempre. Obviamente, ali no momento, tu se sente tipo, eu não queria estar passando por isso, eu não queria estar enfrentando isso. Só que no final das contas, tu vai ver que aquilo foi extremamente necessário para tu chegar no ponto que tu queria desde antes. Eu acredito plenamente que quando a gente foge de uma situação desconfortável, a gente tá fugindo do crescimento, a gente tá fugindo de ultrapassar uma barreira de medo que a gente tem, porque na verdade, quando a gente foge do desconforto, nada mais é do que medo, não é aquilo, eu não preciso passar por isso, não é, é medo. A gente tem medo do desconfortável. E isso é alguma dica que eu vou te dar agora. Pensa nas situações desconfortáveis que tu já passou na tua vida, algumas que vierem aí na tua mente, e pensa o tanto que tu aprendeu com elas. A gente sempre consegue tirar muitas lições das situações que a gente passa, principalmente as situações desconfortáveis. E não, gente, nem tudo na nossa vida vai ser gostosinho, nem tudo na nossa vida a gente vai estar lá vivendo e que delícia, coisa boa. Não, só que tudo acontece para alguma coisa. Eu acredito que tudo na vida tem um propósito, nada acontece por acaso, então se alguma coisa está acontecendo contigo agora, se tu tá enfrentando o desafio, tá passando por algo meio desconfortável, tá abrindo um negócio, tá naquele momento que tu não sabe por qual caminho seguir, ou qualquer coisa do tipo, é um desconforto necessário. No final das contas, tu vai ver que isso foi a chave para abrir aquele cadeado que tava fechado fazia um tempo. Eu tô completamente sem roteiro nesse vídeo, gente, então se não estiver fazendo sentido, vocês me perdoem, mas eu acredito que tá fazendo sentido pra alguém que tá aí do outro lado. Eu acredito que situações complicadas e desconfortáveis nos ajudam a desenvolver o nosso autoconhecimento. Porque quando a gente só fica assim quietinho, se esconde na nossa casa e ai meu Deus, eu não quero passar por nada, a gente não passa por nenhuma situação que, por exemplo, a gente passa por um momento de muita raiva. A gente não passa por isso, porque a gente tá se escondendo. Então a gente nem sabe como é que somos nós lidando com raiva e como que a gente pode melhorar. A gente vive numa bolha, isso não é saudável. Isso é algo que eu carrego no meu coração e que eu entendo que pode ter muita gente que discorda disso e tá tudo bem. Mas sempre que alguma situação difícil acontece ou algo que pra mim poderia ser tipo, isso é muito ruim, na verdade, uma coisa que me ajuda é pensar assim, calma. Nada que acontece é apenas ruim, ou é apenas negativa, ou é apenas um desafio que não vai ter motivo nenhum pra passar por aquilo. Eu acredito que tudo é positivo. Então, o que eu posso aprender com isso aqui? O que eu posso tirar disso aqui? Eu vou dar um exemplo pra vocês da minha própria vida. Esses últimos tempos, assim, uns meses atrás, antes mesmo de eu começar a produzir conteúdo fielmente aqui pro YouTube, eu cheguei no meu fundo do poço. No fundo do poço profissional, no fundo do poço mental, pessoal, tudo. Tudo. Eu tava completamente imersa no fundo do poço e eu não sabia mais pra onde ir. Só que é um ditado que hoje em dia eu digo, que assim, se tu tá no fundo do poço, tu não pode ir mais pra baixo. O único caminho que tu tem é subir. Então, tu precisa encontrar tua saída. E eu sei que tem muita gente que fica confortável no fundo do poço, entendeu? Na escuridão. Eles ficam assim, não tenho forças pra escalar, não tenho motivos pra sobreviver, então deixa eu ficar aqui quietinho na escuridão, na solitária, pra sempre, pelo resto da minha vida. E isso, na minha opinião, é você não se esforçar pra ver quão incrível são as coisas negativas da vida, são as coisas difíceis da vida. Porque foi por estar no fundo do poço que eu consegui enxergar aquilo que faltava em mim. Aquilo que ia preencher aquele vazio que nunca tinha sido preenchido dentro do meu coração. Foi só chegando no fundo do poço que eu consegui curar tantas coisas que já vinham me atormentando muito antes de chegar no fundo do poço. Só que eu precisei chegar lá pra me reerguer de vez daí. Esse é até um vídeo que eu quero fazer pra vocês, se vocês tiverem interesse em saber um pouco mais da minha história, né? É o meu testemunho. Eu queria muito contar aqui pra vocês como que foi, porque, rapidamente aqui falando, a minha família sempre teve uma religião, que era o espiritismo, então, querendo ou não, eu fui criada no meio do espiritismo, mas depois que eu me mudei, eu não continuei praticando isso nem nada, eu simplesmente deletei que existia área espiritual na minha vida.
Esqueci disso, fingi que não tava ali, fingi que não existia. Até que eu comecei a sentir um vaziozinho, desse tamanho no meu coração, assim. Vazio, 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 que eu tentava preencher com trabalho. E esse vazio foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo e cheguei no meu fundo do poço. E essa é só um leve spoiler do que é o meu testemunho. Mas caso vocês queiram saber, eu conto pra vocês, mas eu estou saindo do assunto. Mas resumindo o que eu falei até agora, eu acredito que os desafios e que as coisas desconfortáveis da vida são a chave para desbloquear cadeados que a gente queria tanto desbloquear por tanto tempo, mas a gente não quer desbloquear, só que a gente precisa passar por esse desafio para que a gente consiga passar de fase. É tipo quando a gente tem que destruir o chefão do jogo, sabe? Pra chegar no outro nível. É exatamente a mesma coisa. Então a dica que eu vou te dar, não tenha medo das situações difíceis e desconfortáveis da vida. Passe por elas aprendendo e tirando o que elas querem te ensinar. Sempre tem algum ensinamento ali por trás daquilo. Então passa por aquilo, enfrenta o desconfortável, é muito necessário. É tipo quando a gente é muito tímida e tem que falar em público. Isso é ótimo, porque a gente aprende a desenvolver habilidades sociais. Eu sou o exemplo disso. Eu espero muito que esse vídeo tenha alcançado a pessoa certa, tenha falado com a pessoa certa. Se tu gosta desse tipo de conteúdo, se esse conteúdo te ajudou de alguma maneira, curte, comenta. Não esquece de se inscrever no canal e até o próximo vídeo.